Olá, amigos, seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Como vai passado o dia? Hoje, dia miércoles, dia 4 de março de 2026. Vamos iniciarmos o vídeo de hoje à noite com uma atenção que se passou em Alaska, em la região cerca de Canadá, do Polo Norte. Bueno, vamos informar que houve um sismo em Alaska de 6.4 em la escala Richter, muito forte, tá bem, muito forte, cerca dos Estados Unidos, a 10 quilômetros de profundidade, tá bem? Esta, por supuesto, é uma migração de los sismos de Ásia, que estão migrando para América e depois barrando para a América do Sul. Bueno, vamos iniciar com os sismos que se passaram em Sudamérica. Iniciamos com Chile. Houve um sismo de 3.9 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, cerca da Terra. Este sismo se passou às 12h36 da tarde de hoje. Então, esses 3.9 em Chile, há sentido um pequeno movimento, pois foi cerca da Terra a 10 km de profundidade. Depois, novamente, Chile, 4.0 na escala Richter, a 69 km de profundidade. Então, há sentido mover-se novamente Chile, pois foi cerca da Terra também, 69 km de profundidade. Este sismo se passou lá 1h27 da tarde de hoje. Depois seguimos com a Argentina, 3.12 na escala Richter, a 215 km de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 12h22 da tarde de hoje, tá bem? 215 km de profundidade, lejos de la Terra, e de baixa intensidade 3.12 Argentina. Depois houve um sismo em Chile 3.0 em la escala Richter, lejos de la Terra também a 138 km de profundidade. Este sismo se passou às 12h27 da tarde de hoje, tá bem? Lejos de la Terra também, Chile 3.0 em la escala Richter. Depois Argentina 3.0 em la escala Richter, a 103 km de profundidade, lejos de la Terra também. Este sismo se passou às 3h42 da tarde de hoje, tá bem? Argentina 3.0, baixa intensidade, lejos de la Terra, 103 km de profundidade. Depois houve um em Argentina, novamente 3.4 na escala Richter. Este sismo se passou bem lejos de la Terra, 537 km de profundidade. Se passou este sismo às 4h10 da tarde de hoje. Tá bem? Argentina 3.4, baixa intensidade, lejos de la Terra, 537 km de profundidade. Não há sentido este movimento Chile, a Argentina. Bueno, depois houve um em Colômbia, 4.0 na escala Richter, a 53 km de profundidade, às 4h08 da tarde de hoje. Então, 53 km de profundidade, cerca da Terra, Colômbia 4.0, há sentido mover-se então em Colômbia com este sismo, tá bem? 53 km bem cerca e 4.0 Colômbia. Depois houve um sismo em Peru, 3.5 na escala Richter, a solamente 11 km de profundidade. Este foi bem cerca da Terra, Peru há sentido um pequeno movimento, 3.5. Este sismo se passou às 5h45 da tarde de hoje. Depois Colômbia, 2.6 na escala Richter, Colômbia, fraca intensidade, pero que também foi lejos da Terra, 312 km de profundidade. Este sismo se passou às 6h27 da noite de hoje. Depois houve um em Argentina, 2.9 na escala Richter, baixa intensidade, a 89 km de profundidade. Este sismo se passou às 8h48 da noite, tá bem? Então, baixa intensidade,
cerca da Terra, mas não há sentido movimento. Depois, Chile 3.0 em la escala Richter a 105 km de profundidade, lejos da Terra, pero que Chile 3.2 cerca da Terra. Barra intensidade 3.0 e 105 km de profundidade, lejos da Terra. Este sismo se passou às 7h53 da noite de hoje. E finalizando, Chile 2.8 na escala Richter. Este sismo de Chile 2.8 foi a 151 km de profundidade. Não há sentido movimento, pois foi de barra intensidade Chile 2.8 a 151 km de profundidade, lejos da Terra. Este sismo se passou às 8h55 da noite de hoje, tá bem? Então, esses amigos, seguidores, não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, familiares, vizinhos, tá bem? E grupos de WhatsApp. Amanhã nós regressaremos com os sismos que se passarem hoje em final da noite, em la madrugada e amanhã pela manhã temprano, tá bem? Então, hasta amanhã, tchau, tchau.